Fala galera do YouTube, Fábio Oliver aqui, mais um passo a passo completo para você, cabeleireiro que precisa e quer refinar sua técnica, melhorar sua performance no salão e fazer cabelos sensacionais para suas clientes. Hoje estou aqui com essa gata com esse cabelo maravilhoso e detalhe, ela me mostrou uma foto dela super loura. Cadê a foto? Deixa eu ver. Sandrinha estava loira, já teve já a sua fase. Como a gente estava conversando aqui, pessoal, toda mulher, ela tem tanto a parte que vai ficar muito bom com ela loira e a parte que vai ficar bom com ela morena. Isso depende muito e eu gosto muito de brincar com essas fases da vida das minhas clientes, das minhas modelos. Eu acho que toda mulher tem que se permitir a ter isso e saber o que vai ficar tão bom, o que não vai, o que vai precisar um pouco mais de produção e o que vai valorizar a sua beleza natural. Então hoje a proposta é totalmente diferente, não é essa de deixar a super loura. A gente já fez um vídeo, se você não viu aí como fazer o louro da Virgínia, procure aí no meu canal do YouTube. Fizemos um passo a passo completo com a técnica de freeline, mas hoje quero mostrar algo mais leve para vocês, um cabelo mais fácil e com uma entrega surreal. Então, se você é cabeleireiro e quer destravar a sua morena iluminada perfeita, segue aí. Fala cabeleireiro, prazer, eu sou Fábio Oliver, cabeleireiro, empresário e proprietário de um dos maiores e melhores salões de Belo Horizonte. Assistindo esse vídeo você vai melhorar a sua técnica, conseguir atrair novos clientes que vão pagar corretamente pelos seus serviços, vai conseguir se posicionar como referência no seu bairro, na sua cidade, independente de onde você esteja, e tudo isso sem precisar ficar fazendo dancinha no TikTok. Bom, então qual que é a ideia aqui? Ela pintou o cabelo, ela ficou muito loura, depois ela passou um tonalizante no cabelo. E mesmo ela passando o tonalizante, já deu uma leve desbotada, mas a parte do cabelo que estava natural, ele cria uma saturação de cor. A ideia aqui é deixar uma morena iluminada de um 7, um 7,8 no máximo, e automaticamente essas pontas já vão deixar reflexos mais claros. O que eu gosto de fazer? E eu vou ensinar para vocês dentro dessa técnica. É uma técnica onde eu não vou apagar a raiz do cabelo, eu vou criar micro highlights, trazendo mais conexão entre a ponta, que já está um pouquinho mais clara, e a raiz, dando um glow up no cabelo. Como vocês podem ver junto comigo, a Sandra tem a sobrancelha um pouquinho mais grossa, então a ideia é preservar esse contraste do fundo e não trocando todo o fundo dela com mechas. Porque tem duas formas de você trabalhar um cabelo. Ou você pode criar as mechas mais claras, deixando muito fundo, ou você pode criar muitas mechas sem trocar tanto fundo, fazendo um tom sobre tom. Dentro disso você ainda consegue fazer várias possibilidades, mas a ideia aqui vai ser o quê? Trazer pontos de luz, onde a gente vai dar essa sensação de maior luz no cabelo, mas preservando o contraste por conta da tonalidade de pele dela e por causa da sobrancelha. Então, bora lá para o nosso passo a passo. Bom, nessa técnica eu vou ensinar para vocês o efeito meia-lua. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar meias luas em toda a cabeça, ao invés de pegar na horizontal, ou ao invés de pegar como se fosse uma barriguinha, eu vou pegar uma meia-lua para cima, fazendo esse movimento. Tiro a parte da base da mecha, faço as slices depois de desfiar. É muito importante vocês entenderem os elementos e o que os elementos criam. Quando eu faço a slice antes de desfiar o cabelo ele fica com as fitas um pouco mais marcadas. Quando eu faço depois, ela fica como se fosse micro flashes, criando um contraste mais suave no cabelo. No caso da Sandra, a gente vai trabalhar com essas meias luas e vamos trabalhar desfiando bem o cabelo, porque eu quero um cabelo natural com flashes de contraste. Então o desfiado aqui vai ser em torno de 50 a 70% de cada mecha. Então vai ter muito fundo de contraste da mecha voltando. E a aplicação vai ser em micro highlights. Por que micro highlights, Fábio? No início do vídeo eu falei com vocês que eu não quero apagar a raiz do cabelo. Então eu vou fazer zero esfumado aqui. Essa técnica é uma técnica sensacional, é uma técnica desenvolvida por mim aqui no meu salão, no The Blonde Concept, salão que vocês estão vendo aí nesse vídeo. Vou fazer uma meia lua. Quero que vocês observem bem esse desenho, certo? Na maioria das vezes, quando eu vou fazer uma morena iluminada,
eu não me preocupo tanto em iluminar o contorno. A morena iluminada, ela fica bonita com esse contraste caindo sobre essa parte aqui, até mesmo para preservar esses cabelinhos mais fininhos. Só que em compensação, eu pego uma mecha mais larga, vou desfiar aqui em torno de 50% a 70% dentro da minha meia lua. Vou trabalhar as minhas slices. O Thiago, que está aqui me auxiliando, vai me entregar a minha plaquete. E Fábio, qual que é essa técnica de micro highlights? É exatamente essa técnica aqui, ó. Eu venho criando micro highlights bem próximo da raiz, só que sem criar marcação. Eu sempre gosto muito de caprichar nessa aplicação no comprimento e pontas para me evitar o máximo possível reaplicação. Envelopar essa pontinha. E está pronta a minha primeira mecha. E como que eu vou dar sequência nessas meia-luas? Eu venho aqui, ó, pegando do meio da última meia-lua e conectando ela com muita profundidade. E eu venho fazendo esse efeito de meia-lua. Como eu falei com vocês, a minha preocupação não é iluminar essas partes de dentro do cabelo. Então, deixei o fundo novamente, desfio aqui aproximadamente 50% a 70% do cabelo, trabalho as minhas slices e faço a minha micro highlight. Como vocês podem ver aí no vídeo, essas mechas são mechas largas. Então o que vai acontecer? Vão ser poucos papéis colocados na cabeça, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um efeito de explosão de cor e mechas bem desenhadas. Toda vez que eu estou fazendo o processo de mechas, eu gosto de deixar muito bem desenhado, criar o design de mechas. Eu não gosto de somente pegar a mecha e desfiá-la sem ter um sentido, sem ter um porquê. Eu sempre falo que dominar os elementos, zigue-zague, meia-lua, triângulo profundo, triângulo menor. Então, quando você domina a técnica, você domina o resultado. Se você domina o resultado, você sabe exatamente o que você vai entregar para sua cliente. Então, nisso, você sai com um projeto, é como se você estivesse construindo uma casa. Você analisou todo o terreno, preparou o terreno, já está saindo com toda a projeção pronta. O projeto já está pronto. Agora basta ir para a parte de execução do nosso projeto, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou continuar toda essa sequência até o topo da cabeça, fazendo a mesma divisão e pegando a mesma espessura de mechas. E vocês vão entender que quando está se trabalhando com proporções, o ideal é que você siga exatamente as mesmas proporções. Se eu pegar uma mecha mais larga aqui do que aqui, o que vai acontecer? Essa mecha vai ficar mais iluminada. Então perde a harmonia estética do cabelo. Então é sempre muito bom seguir todo esse detalhamento, esse passo a passo, para que você tenha um resultado de excelência aí no seu salão. Já consegui gerar valor para você de verdade? Então faz um favor para mim nesse exato momento. Curte essa aula e comenta o que você está achando. Mantenho o mesmo design. Se eu vejo que ficou um pouquinho menos desfiado, eu vou lá e repito o desfiado do cabelo. E me conta aí uma coisa, vocês estão gostando dessa técnica? Já fazem ela? Não fazem? Tá gostando aqui do passo a passo? Se você tá gostando, comenta. Se você não tá gostando, comenta também aí no vídeo. O mais importante é a sua interação aqui no canal e eu entender
a forma com que você trabalha e entender se está fazendo sentido para você ou não. Eu gosto muito de trabalhar com um nível de simplicidade muito alto, mas com resultado final uau. Eu sempre penso nisso. Como que eu vou trazer o maior e melhor resultado possível para minha cliente com uma técnica mais fácil tanto para mim quanto para minha equipe. Então, assim, quando eu estou nesse processo criativo, eu sempre penso nisso, eu sempre parto do pressuposto eu quero fazer um arroz com feijão bem feito, só que ao mesmo tempo eu quero entregar algo sensacional para minha cliente. Então, essa é a diferença entre o fundamento e o detalhe. Provavelmente você já deve ter visto eu falando sobre isso em algum dos meus vídeos. E qual que é a importância do fundamento e detalhe? Fundamento é fazer uma divisão limpa, saber qual desfiado cria qual efeito e aonde que entra nos detalhes. A divisão de meia-lua, a aplicação de micro-highlights, a escolha final da tonalização, o acabamento final que eu vou dar para minha cliente, ou no caso, para o meu modelo aqui. Então, essas são algumas das diferenças entre fundamento e detalhe que fazem a diferença aí na sua carreira e espero que eu possa literalmente estar contribuindo com você. Como eu falei com vocês, é uma técnica muito rápida. Já estamos aqui na metade da cabeça. Continuo fazendo a mesma sequência. Eu tenho uma frase que repetição leva à perfeição. Se você analisar atletas de alta performance, eles repetem a mesma sequência de treinos com mais intensidade. Às vezes cria uma variação ali nos treinos para melhorar a performance, mas sempre com uma finalidade final, que é alcançar a perfeição, que é alcançar o tão sonhado prêmio. E a gente tem que trazer essa mentalidade para a nossa vida pessoal e profissional. A mentalidade de repetição progressiva. Você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, até chegar à excelência. E sim, é capaz de chegar na excelência. Pode ficar a cabecinha baixa, isso. Ô Cléria, na hora que você passar o protetor aí, prepara mais 50 gramas aqui pra mim, por favor. E você, cabeleireiro, que tá aí assistindo esse mega vídeo, essa mega aula, coloca nos comentários aí de onde você é, qual estado, qual município, qual região, qual que são as suas maiores dificuldades aí na sua carreira. Tem regiões do Brasil que os cabelos são muito escuros e as clientes acabam pedindo cabelo muito loiro, então esse é um desafio. Tem regiões que a água é muito calcária, então o cabelo acaba sentindo um pouquinho mais ali no ato da descoloração, é um desafio. Comenta aí, qual que é o seu maior desafio, cabeleireiro? O que é que você tem mais dificuldade ou no diálogo com o seu cliente, ou na execução da técnica, ou na hora de performar dentro do seu salão? Comenta aí, quero saber. Mesma sequência. Obrigado, Cláudia. E se você, cabeleireiro, está assistindo essa aula e ainda não me segue nas minhas redes sociais, segue aí fabiooliver.o.
no Instagram. Ou então você pode me seguir no TikTok ou no Pinterest. Estamos em multicanais. Se esse vídeo está fazendo muito sentido para você e você já conseguiu pegar vários insights, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com seu amigo cabeleireiro, com seu parente, com seu familiar e ajudá-lo a alcançar os resultados que ele sempre sonhou. Continuando no sistema de meia-lua, separo a nossa folha e continuo seguindo a mesma linha de raciocínio. Tá aprendendo muito, hein, Thiagão? Gente, o Thiago começou comigo tem quanto tempo, Thiago? 3 meses? Tá indo pro 4º mês, né? No terceiro. Entrou no 3º? Caraca, parece que tem até mais já, hein? Passa rápido. Thiago trabalhava em outra área e resolveu se dedicar aí full time à área do cabelo. Temos aí uma projeção já para dar início de fato na carreira dele, tá me acompanhando aí, sendo meu braço direito nessa jornada. Provavelmente estamos em agosto, eu acredito que em março do ano que vem, foi março que eu falei? Março, né? Março do ano que vem, ele já deu início na carreira dele full time. É um cara que aprende super rápido. Eu tenho essa consciência que cada um tem um nível de aprendizado diferente. E se a pessoa está disposta a acelerar o processo, e eu aprendi isso, que mentor acelera resultado. Então, o que ele aprendeu aqui em 3 meses junto comigo, tem pessoas que em 5, 7, 10 anos de carreira não conseguem aprender e não conseguem executar. Então, o que isso faz? Isso gera intensidade. Intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais intenso você é nas suas ações, mais resultado você tem. Eu sempre gosto de trazer a analogia da academia. Quando você dorme bem, se alimenta bem, treina todos os dias, o que acontece? O shape vem rápido. E se você executar esse modus operandi em todos os âmbitos da sua vida, nos relacionamentos, na sua religião, na sua carreira, você pode ter certeza absoluta que você vai colher resultados muito rápido. E essa aí que é a projeção do Thiagão, né, Thiago? Em março já vai estar assumindo uma cadeira aqui no The Blonde Concept, se Deus quiser. Falando em rapidez, eu nunca vi puxar a mecha tão rápido. Isso gravando, né? Batendo papo. Como eu disse pro pessoal aqui no canal do YouTube, é uma técnica muito boa e é uma técnica que ela entrega um resultado sensacional e de forma simples. Essa é uma técnica para você que às vezes trabalha sozinho e acontece muito. Não é todo mundo que tem aí a possibilidade de ter 1, 2, 3, 4, 5 assistentes ajudando full time. Então, para você que trabalha sozinho, pode colocar aqui a paquete aqui. Isso. Então, Fábio, como é que eu vou fazer essa técnica sozinho? Eu não tenho assistente, eu não tenho ninguém para me ajudar. Tem uma frase que eu levo comigo que é o seguinte: quem tem desculpa para tudo não é bom em nada. Você vem aqui, faz o desfiado, trava o cabelo, coloca a paquete, pega o produto, faz os micro highlights, retira o pente
Continua a sua aplicação da mesma forma. Retirou o papel. Finalizou. Montamos aqui a parte de trás do cabelo praticamente toda. Então, eu fiz essa execução para você, cabeleireiro, ver que a pessoa que pode implementar e colocar níveis de dificuldade na sua carreira, no seu crescimento, é você. Então, é uma técnica simples, é uma técnica que traz um resultado muito bom e eu quero que você aplique. E quando você aprende, você não depende. E quem tem desculpa para tudo, não é bom em nada. Então, se liga aí. Não deixe de fazer e aplicar uma técnica tão boa quanto essa, porque está trabalhando sozinho. Fechado? Agora para a parte da frente. Chegamos à parte da frente, fiz uma divisão aqui da parietal, seguindo bem a linha do crescimento do cabelo da Sandra. E aí, aqui eu venho fazendo aquela o mesmo design, que é a meia-lua. Aqui acaba sendo uma meia-lua um pouquinho mais suave, mas vocês podem observar que está um movimento côncavo pegando toda a lateral do cabelo. Aqui o desfiado ele acaba sendo um pouquinho mais curto, porque eu quero mais presença de cor nessa primeira mecha. Então ele tem aqui aproximadamente uns 30 a 40% de desfiado. Por que, Fábio? Porque eu quero acender um pouco mais a mecha frontal dela. E aí, uma coisa que eu quero que vocês percebam junto comigo é o seguinte: essas mechas que eu deixei de contraste aqui vão ser as mechas que vão ajudar a iluminar a mecha da frente, porque o contraste ele vai criar sombra aonde tem luz e fazer a projeção da mecha para frente. Então toda vez que você preservar contrastes nessa parte, a tendência é que ele ilumine mais a parte da frente. Aqui eu vou seguir com duas meia-luas completas, inteiras. Nessa mecha aqui, como eu quero essa mecha mais acesa, eu não vou tirar fundo. A primeira mecha eu acendi mais ela. Essa segunda mecha que já praticamente faz a conexão com a de trás. Só que aqui no caso é a conexão com a mecha escura de trás, não com a clara. Pode fazer naquela fase. Davines, faz aquela fase com a pola. Pode fazer cronologista com a pola. Aliás, ô Cléria, faz um favor pra mim. Vem cá. Faz um favor aqui rapidinho. Eu acho que pergunta às meninas da recepção se era do mês da ação da coloração desse mês. É, o mês da coloração desse mês, a cliente que faz coloração ganha um tratamento de nutrição de Kerastase. Se ela for desse tratamento, você pode fazer nela a nutrição. Se ela não for, você pode fazer Davines, tá bom? Ou Kerastase com pola, tá bom? Bom, finalizamos aqui já praticamente quase toda a nossa lateral. Nessa terceira mecha aqui, ó, eu vou deixar fundo e vou pegar essa ponta do triângulo. Essa ponta do triângulo, eu vou desfiar bem ela. E vou fazer aqui duas slices. Aqui nessa parte vai ter já um contraste mais evidente. Pode fazer aquela fase com ampola, por favor, tá bom? Então eu venho aqui dando a sequência na aplicação. Como vocês podem reparar, ainda continuei fazendo o nosso micro highlights. Como a mecha ela tá aqui essas mechas elas estão numa sequência de
não é bem uma diagonal, porque a diagonal seria reta. Ela está no movimento de barco, um movimento arredondado, elas caem mais natural. Tudo que tiver em movimentos arredondados, a tendência é que caia mais suave, mais delicado. Finalizei aqui essa lateral. Vou executar a mesma coisa na lateral direita, sempre lembrando da largura da mecha, quantidade de desfiado, mantenha a mesma sequência para que você consiga executar com maestria o seu cabelo aí na sua cidade e no seu salão. Bom, repetimos o mesmo processo na lateral direita da Sandra. E agora aqui vem o terror dos cabeleireiros, que é o quê? Franja curta. Como que se faz franja curta, Fábio? Bom, o primeiro ponto aqui que vocês têm que entender é o seguinte. Não pode levantar, deixa eu explicar para o pessoal aqui um pouquinho. Isso. Primeiro ponto que vocês têm que entender é sobre franja curta. A franja curta, principalmente no caso dela, que é uma falsa franja, que é só o inicinho dela que está bem curtinho e o restante está mais longo, ela tem que ter conexão com o restante do cabelo todo. Então o que eu faço? Eu separo a parte que está mais curta e desfio bem da mesma forma o restante do cabelo. Já faço as slices, solto essa lateralzinha aqui e desfio bem a franja também. Junto as duas partes novamente. Trabalho algumas slices mais fininhas. Deixa eu tirar uma aqui. E faço a aplicação. Nesse caso, eu estou fazendo a aplicação para preencher essa lateralzinha. E venho aqui fazendo esse desenho um pouco mais próximo. Aqui eu já fiz um esfumado ao invés de fazer o desenho. Montei um lado, agora o que eu faço? Faço o outro lado da franja. Vou repetir o mesmo processo, vou separar a franja, desfio bem. O Thiago vai segurar aqui pra mim. Juntei as duas partes. Faço as slices. Como vocês podem analisar junto comigo, ela vai ter uma frontal bem preenchida. O que é uma frontal bem preenchida, Fábio? A mecha que está na lateral está fazendo a fusão com as mechas da franja. Isso é uma frontal bem preenchida. Então, a gente colocou as duas mechas pegando de um lado ao outro e agora a gente preencheu praticamente toda essa parte da cabeça para poder ter aqui um contorno bem preenchido. Ele vai ficar um pouco mais delicado porque eu desfiei bem. Só que mesmo assim, é uma mecha de aproximadamente quase um dedo na parte da frente. Então ela cria mais volume de cor, independente se ela está um pouco mais desfiada. O que eu vou fazer aqui agora? Vou montar mais uma na sequência aqui e outra na sequência aqui. Peguei uma mecha um pouquinho mais larga. Solto toda a parte que está curtinha. O Thiago vai segurar aqui para mim novamente. Eu sempre deixo a mão mais leve na hora de desfiar essa franja para que o cabelo que eu estou segurando não fique preso na mecha que eu tô segurando, que ele fique solto.
Então com isso o desfiado ele fica mais leve. Puxa um pouquinho. Isso. Aqui eu já volto a repetir o meu desenho, o meu designer de micro highlights. Ó, Cléria, prepara mais 50 para mim, por favor. Como vocês podem ver, na hora que eu vou fazer essa divisão, eu faço a conexão entre as mechas. Eu não deixo elas se desligarem, para que fique de fato uma frontal bem preenchida. A mão levinha para subir bem o cabelo. Recupero aqui de novo. Toda vez que eu ver, essa aqui é dica de ouro, toda vez que eu ver que o cabelo ficou um pouquinho mais denso, eu venho retirando um pouco dessa densidade. Ao invés de fazer as slices mesmo, eu faço como se fosse um micro desfiado. E aí eu crio proporção de igualdade entre uma mecha e outra. Gostaram desse macete aí? Comenta aí se você está gostando dessa aula, dessa super aula. Isso daqui é conteúdo de mentoria, conteúdo que as pessoas pagam aqui R$3.000, R$3.500 para estar presente comigo aprendendo, que você está aprendendo aí de graça. Dá seu like nesse vídeo, compartilha com aquele amigo seu cabeleireiro, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida dele, assim como está fazendo na sua. Seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Comenta o que você está achando. Pode levantar um pouquinho a cabeça, isso. Voltamos aqui para o mesmo ângulo de execução. Essa meia lua aqui agora ela passa a ser um pouco menos densa. Eu continuo fazendo o mesmo desfiado que eu estava fazendo antes. Desfio bem o cabelo, porque eu quero pontos de luz, e faço as slices. Eu ainda não parei para olhar a cor das mechas de trás. Como essa sequência de mechas, elas são uma sequência de mechas mais largas, na hora que eu terminar aqui, eu já vou praticamente tirar quase todas as mechas. Então eu prefiro às vezes dar continuidade, acelerar o processo, montar mais rápido e lavar tudo de uma vez, do que às vezes tirando e parando, tirando e parando. Divido aqui novamente. Como são mechas mais largas em comprimento, eu sempre separo elas para que elas fiquem bem desfiadinhas e na mesma proporção. E sempre quando eu termino de desfiar uma ou outra, eu faço a junção das duas e venho fazendo as slices, transformando uma mecha larga em várias mechas finas.
Como vocês podem perceber, pessoal, eu gosto de deixar as mechas bem desenhadas. O nosso trabalho ele é um trabalho muito artístico. Como eu disse no vídeo no vídeo um pouco mais cedo, quando a gente começa a dominar os elementos, você tem mais destreza e começa a criar designs diferentes no seu cabelo, na sua estrutura, na sua identidade artística. Então eu gosto muito de brincar. Tiago, tira aquele carrinho ali que tá pegando aquele carrinho ali. Pode deixar aí, isso. Encosta ele no cantinho, hein? Então eu gosto muito de brincar com essa parte dos designs, de criar estruturas de cor e de corte diferente para cada cliente. Nosso trabalho é um trabalho artístico, é um trabalho de artesão. Ele é feito por mãos. E eu acredito muito na valorização desse tipo de trabalho, principalmente quando nós estamos trabalhando com um ser humano. Então, o que tem aqui, debaixo desses papéis, é uma pessoa que está esperando ali que eu entregue um resultado maravilhoso para ela. Então, por isso que eu faço cada desenho com muito carinho, com muito cuidado, faço cada personalização de cor, cada design de forma diferente e sempre pensando em como entregar a melhor performance para minha cliente. Chegamos aqui à nossa última mecha do topo, mantém a mesma sequência. Aqui eu acabo fazendo a meia-lua por baixo. Continuo o mesmo desfiado para dar a mesma proporção de mocho dos dois lados. Obrigado, Thiago. Desfio um lado, desfio o outro, faço a junção das duas, micro highlights. Capricho bem na aplicação aqui no comprimento e pontas. Como vocês podem ver aqui, chega bem pertinho aqui, Ana, para o pessoal ver. Tá vendo o desenho que eu vou criando próximo da raiz, mas sem marcar o cabelo? Toda vez que eu preciso depositar um pouquinho mais, eu venho aqui, ó, acendo mais cada mechinha dessa. Bom, tá aqui o design de mechas, acabei e finalizei o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Tentei ser o mais objetivo possível para fazer sinergia com toda a estrutura do que eu pensei para o cabelo dela. É uma montagem que ela tem um nível de simplicidade, mas ao mesmo tempo tem um nível de complexibilidade, até mesmo pelo modelo do corte, pela estrutura capilar dela. Sempre façam uma analítica antes de começar o projeto. É muito importante, toda vez que você for startar um projeto, já ter visualizado como que esse projeto vai ficar no final, para que você tenha literalmente um norte. Eu sempre falo que um barco à deriva, ele está à deriva, ele não sabe para onde ir. Quando você sabe que você precisa partir do ponto A ao ponto C, você traça um destino. E esse destino, ele tem como um plano o caminho. Então, quando você segue esse caminho, a probabilidade de erro é muito menor do que você só simplesmente tentar fazer as coisas no freestyle ou sem uma técnica muito bem definida. Eu gosto de dizer uma outra coisa que é muito importante. Só consegue exercer criatividade quem já alcançou nível técnico de excelência muito alto. Não existe criatividade sem técnica. Então, pessoas que tiveram
níveis de criatividade muito alto, que tem níveis de criatividade muito alto, elas exerceram primeiro um padrão técnico de excelência para depois conseguir aplicar a sua técnica, o seu olhar e a sua metodologia já num olhar criativo. Fechado? Até daqui a pouco, já com o resultado final do cabelo da Sandra para vocês. Espero que vocês tenham gostado e segue o resultado. Bom, fazendo aqui o processo de retirada, eu quis mostrar para vocês essa parte que é muito importante. E aqui, pode vir bem aqui, Ana, eu quero mostrar para vocês o efeito do Micro Highlights, como é que ela vem criando essa luz sem marcar o cabelo, certo? E aqui, como eu disse para vocês, às vezes vocês acham que a gente só pega coisa fácil. Não, olha só a pontinha com a tinta que ela falou. E vocês vão lembrar, no início da consultoria, que eu ainda falei assim ainda, ela vai ter ainda partes do cabelo que vai estar com a tinta. Então o que eu faço? Para não passar da cor, eu já venho tirando e dou uma leve luvada, trabalhando bem essa parte que está um pouquinho mais saturada, e deixo aqui agindo para fora mais um pouquinho. Então, toda vez que eu fazer essa fricção com a mão, eu vou gerar calor na mecha. Quando eu gerar calor na mecha, ela vai clarear mais rápido. Então fica aí a dica, toda vez que você tiver com o cabelo que às vezes está um pouquinho mais travado, ou demorando um pouco mais para chegar na cor que você gostaria, faz esse trabalho de fricção com a mão. Não se esqueça das luvas. Finalizado o nosso cabelo, no passo a passo completo que eu acabei de te ensinar. Olha que sensacional que ficou. Como eu disse para vocês, muita cor, mesmo fazendo a mecha bem desfiada. Bastante designer. Como vocês vão reparar junto comigo, na hora que ela fizer um coque, alguma coisa do tipo, essa parte de trás ela vai estar mais sombria. Vai ter mais contraste. E aí, automaticamente, a parte da frente, que são aquelas mechas que a gente fez em sequência na têmpora, iluminam mais e criam mais designer para nossas mechas. O contorno, como eu falei com vocês, bem delicadinho, preenchendo aqui também toda a lateral dela, para quando ela for fazer um coque não ficar tudo escuro. Bem natural, bem suave. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa super aula. Fiz com muito carinho, com muito amor para você que está me assistindo. E comenta aí, deixe seu comentário, fala o que você achou dessa técnica. Gostei, Fábio, esperava mais, queria mais, não gostei. Bom, fica aí a dica para você fazer essa construção de cor. Uma morena iluminada com muita presença. Vou virar um pouquinho aqui para vocês. Não esquece de deixar seu like aí no nosso canal do YouTube. Beijo e até a próxima.